Olá, querido ouvinte da Rede 316. Eu sou Estevão Júlio, sou jornalista responsável pelo Departamento de Comunicação da Convenção Batista Brasileira, e este aqui é o Batistas em Pauta, o programa institucional da CBB na Rede 316. Estamos aqui toda segunda-feira, de 5 da tarde às 6 da noite, para compartilhar com vocês as atualizações sobre a Convenção Batista Brasileira, suas organizações, missionários, enfim, tudo aquilo que a CBB tem feito ao redor do Brasil e ao redor do mundo também. E desde já te convido a participar dessa edição com a gente através do nosso WhatsApp, código 11 9 3003 0316. Repetindo, código 11 9 3003 0316. Você pode mandar seu comentário, sua pergunta, pode interagir com a gente durante toda essa edição do Batistas em Pauta. E como eu gosto sempre de lembrar também, a CBB, além aqui do Batistas em Pauta, está nas redes sociais. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, Twitter, temos um WhatsApp do Jornal Batista também, um canal de YouTube onde você vai poder assistir essa e todas as edições do Batistas em Pauta. Então acompanhe a CBB nas redes sociais também para saber o que os batistas brasileiros têm realizado através, como denominação e através das suas organizações também. E o WhatsApp do Jornal Batista, você pode mandar a matéria da sua igreja e o seu artigo, já que se você tiver essa aptidão para escrever, escreve com frequência, você pode mandar no nosso WhatsApp também, que é o código 21 97291 4938, repetindo, código 21 97291 4938. E aproveita aí que a gente já está no começo dessa edição, manda o convite para as pessoas ouvirem o Batistas em Pauta, manda o link do site da Rede 316, o link do aplicativo, para que as pessoas possam acompanhar essa edição também, ok? E essa é uma edição muito especial, muito aguardada por mim, né? Também por muitos outros com quem eu já compartilhei desse convite. Hoje temos uma missionária importantíssima na história dos batistas brasileiros aqui conosco, ela que é doutora em ciências da religião, é enfermeira e missionária da Junta de Missões Mundiais, né? Na década de 90, olha só, chegou a ser dada como morta por ter pedido a comunicação com o Brasil, quando preferiu ficar em Angola para servir, mesmo com a guerra instaurada no país. Ela é docente em cursos de missiologia, é membro da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, e autora do livro Evangelização ou Colonização? O risco de fazer missão sem se importar com o outro, e tem viajado pelo Brasil aí, convidando jovens e adultos a refletir sobre como utilizar sua vocação no serviço do Reino de Deus, que é o tema da edição de hoje, né? Vocação e missões. Nós temos a alegria de receber aqui a missionária Analzira Nascimento. Seja muito bem-vinda ao Batistas em Pauta. Oi, Estevão, boa tarde a todos que nos ouvem. É muito bom poder estar aqui, dividir, repartir um pouco, compartilhar. Vamos nessa. Você que está aqui ouvindo a Analzira Nascimento, Batistas em Pauta, prepare a sua pergunta, prepare o seu melhor comentário e envie para nós no WhatsApp, tá bom? Bom, para começar, a sua história missionária, a sua caminhada missionária, ela é longa, né? Já são mais de 30 anos aí servindo ao Senhor através de missões. Então, eu gostaria que você fizesse, talvez, aí um resumo, né? Da sua caminhada missionária com missões mundiais ou fora de missões mundiais também, e como que você descobriu a sua vocação. Aí tá, pergunta de 10 milhões de dólares. Vamos lá, em alguns minutos, mas eu me converti com 18 anos, alguém falou de Jesus para mim, eu era dessa turma muito doida, enfim, e eu, logo que entreguei minha vida a Jesus, foi junto também, eu falei, eu quero viver para esse Deus que me deu essa razão de viver, que me deu sentido à vida. Eu vinha da Umbanda, uma família disfuncional, desajustada, morávamos numa comunidade, uma favela, um lugar muito pobre, então eu venho da pobreza, sem Jesus, lar separado, destruído. E então a minha decisão de ser missionária foi a partir desse impacto que Jesus teve na minha vida, né?
E a confirmação foi vindo no seminário, eu fui para a Faculdade Batista, Deus falando, cultos missionários. Por isso que é tão bom quando as escolas fazem cultos missionários, dar oportunidade para o Espírito Santo chamar pessoas, né? E nesses cultos aí Deus foi falando comigo, e na igreja, o meu pastor, e eu fiz enfermagem, até que então fui para Angola, é uma longa história, o porquê Angola, como saber que a vocação é missionária. Acho que uma das formas de você saber se a sua vocação é missionária é você, tipo assim, está com medo, temos receio, estamos inseguros, mas aquele amor por Jesus e a confiança que você está no braço dele é muito mais forte e te faz se jogar mesmo. Aí você se joga. Acho que isso é vocação missionária. Tem medo, tem lágrima, tem choro, tem dúvida, tem tudo isso. Mas eu me joguei, porque eu sabia que ele ia me segurar, que ele estava ali comigo. E, claro, pedindo confirmações, né? Eu falo sempre para o pessoal: não vai com dúvida se Deus realmente chamou, e não deixa para começar a obedecer o Senhor e viver uma vida para Ele lá. Tem gente que fala assim: quando eu for para o campo, quando eu estiver lá. Não, for, vai agora, você tem que começar agora, ter vida de adoração, vida com Deus agora. Vai ser uma continuação, né? E então foi assim, nessa vida com Deus, que Ele vai te direcionando, Ele pega na tua mão e realmente, dia a dia, Ele vai nos. Você vai, eu brinco muito, falo assim, é tipo o metrô às 6:30 da tarde, 7 horas, sabe? Que Sei como você é. se deixa levar ali, a galera te leva para dentro do vagão. Aqui em São Paulo é assim, né? No Rio também. Né, o metrô lotado, aí eu falei: Senhor, vamos lá, e ele vai te levando. E aí fui para Angola, um país em guerra, um país comunista, muito difícil no início, uma mulher branca, o que que essa branca está fazendo aqui e tal. E às vezes, várias vezes eu pensei: não, o que que eu estou fazendo aqui? Eu vou me embora. Muito difícil ser mulher ali naquele momento, mas Deus foi preparando situações que eu entendi que Ele estava preparando realmente para eu ficar lá. O governo me chamou se eu queria colaborar como enfermeira, então eu fui trabalhar, aí eu fiquei muito conhecida através da minha vida no hospital, e o fato de ser conhecida, ter essa autoridade, então Deus me usou para começar vários projetos lá, e um deles foi o Seminário Batista, junto com alguns pastores, e hoje é um grande seminário, e hoje continuo trabalhando lá à distância, eu coordeno um programa de mestrado lá hoje, mas isso podemos falar depois. E foi maravilhoso que implantamos vários projetos lá em Angola, né, que estão lá até hoje. Então, esse é um resumo. Muito bom. É algo que você contou que eu ainda não tinha ouvido, né? Essa questão, né? Você vir de uma família, né, que não era cristã, né? Uma família da Umbanda. Eu Sim. gostaria de saber como é que foi isso inicialmente, né? Para sua família, né? Se foi um choque, você numa família, né? Numa religião, como dizem hoje, de matriz africana, você se converter, né? Ao Evangelho. E como foi isso com o passar dos anos também? Tiveram pessoas na sua família que aceitaram Jesus? Sua família foi transformada vendo a sua ação missionária também? Então, era só eu cristã, só eu me converti. E meus pais, a família, tudo assim: ai, Ana, não sei o quê. E meu pai era um dos chefes lá, meu pai era um líder no terreiro de Umbanda. Mas eu fiquei tão assim impactada com Jesus, eu só falava de Jesus, e o pai, olha, mãe, ó, não sei o quê. E a minha vida foi impregnando ali em casa. Eu convidei para o meu batismo e o meu pai foi. E no dia do meu batismo, ele foi à frente, se entregando para Jesus. Que legal. Eu achava que meu pai seria o último, ele foi o primeiro que se manifestou publicamente, né? E aí, até no centro, os amigos falavam: os guias vão matar você, porque os espíritos vão te matar. Que meu pai tinha pacto, tinha feito cabeça, que eles chamam, né?
e, e realmente meu pai teve muita luta, nossa casa à noite tinha muita luta espiritual, meu pai via coisas que vinham matá-lo, e aí um professor da Faculdade Batista que me orientou, me ajudou, meu pastor, fizemos uma oração de renúncia ali, dizendo, nós somos de Jesus, essa casa é de Jesus, e nunca mais tivemos problemas, né? Aí foi vindo a família, minha mãe, o pastor fez o casamento de novo, que a gente estava vivendo junto, mas separados, assim, porque meu pai teve muitas mulheres, enfim, Deus renovou, Deus restaurou, Restaurou. houve uma restauração no casamento deles, na nossa vida, e foi realmente um novo momento, foi maravilhosa. Tudo o que aconteceu, né, essa conversão deles. É muito legal isso, porque acredito eu que tenham muitas pessoas que são vocacionadas, né, recebem esse chamado do Senhor de fazer missões, mas talvez a família, né, olha para a família, poxa, minha família ainda não é cristã, né? Como é que eu vou para outro lugar, para outro país, para outro estado e minha família ainda não é cristã, né? Mas Minha mãe quando era Deus chama, contra, né? aí, mas quando Deus chama, né? Ele cuida de tudo, né? Minha mãe, no início, assim, ela na igreja, fazendo montinhos ali com as mulheres. Ai, gente, tira da cabeça da Ana. Ela se fazia de vítima, vitimizava. Minha filha quer parar, porque eu não sei o quê. E chegou o ponto que a igreja contra mim. Ai, que vocação que é essa? Como é? E até que então Deus me orientou a conversar com ela. E eu falei, mãe, eu não vou mais, eu vou ficar, vou te obedecer, mas a partir de hoje você vai dar contas a Deus da minha vida. E quando eu falei isso, ela começou a chorar e me liberou. Não, minha filha, vai em paz. Então, eu até conto para os jovens: ó, gente, funciona. Se submeta, que Deus vai te honrar. Foi quase uma emancipação ali, né? Foi. E algo muito legal que você contou também aí, você chegou em Angola, um país, né, majoritariamente negro, você branca, teve essa rejeição de início, né, acredito eu, com muita dificuldade, mas depois, com o seu trabalho, eles vendo a sua atuação, tudo isso mudou, né, e você hoje é muito respeitada lá, inclusive aí com a questão do seminário. E você tem um livro que conta sobre isso, né, que é o Evangelização ou Colonização, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, né? Como chegar, né, num outro país, num outro costume, sem querer impor o nosso jeito de ser, né? Porque o brasileiro ele tem esse jeito, né? Um jeito mais simpático, digamos assim, mais de abraçar, de falar. Em outros países nem tanto, né? E tem essa barreira, às vezes, étnica também. Então, eu gostaria que você explicasse, né? Desse esse conselho para quem está ouvindo a gente, de como chegar num país com uma cultura totalmente diferente e implantar o seu trabalho. Eu queria destacar que eles não me rejeitaram, sabe, assim, por ser branca. É porque era diferente, né? Aquela branca ali no meio da guerra, e isso suscitava dúvidas, assim, desconfiança. As autoridades comunistas, o pessoal achava que eu era. Depois me contaram, me confidenciaram alguns amigos, mas alguns achavam que era da CIA infiltrada, que fui lá para coletar informação, porque uma mulher branca estaria ali, né? Eu ainda era jovem e chamava a atenção ser branca, mas não chegaram a me rejeitar. A questão mais era ser mulher, né? E eu acho que eu cometi erros, né? No início, porque no meu tempo não tinha assim, sabe, os cursos de treinamento missionário que a gente vê hoje, as juntas preparam, a gente trabalha, organiza, treina. Eu dou muitas aulas para a gente que quer ser missionário. Então, no meu tempo não tinha esses cursos. No meu tempo tinha pessoas que inspiravam, sabe? Eu falo sempre assim, eu não tinha um treinamento, eu não tive, mas eu tive um Russell Shedd que me inspirou. Então, era um professor meu que me inspirava, e eu sempre falava, eu quero ser como ele, que homem, puxa, que pessoa cheia de Deus. Então, a vida dele me inspirou muito.
E eu cometi erros no sentido de querer impor coisas, aquilo que a gente criticava que o americano fez, chegando aqui trazendo cultura americana, ou música americana, ou liturgia americana. A gente faz igual quando chega em outros países. Mesmo tendo treinamento, sem querer, você começa, você vai passando o trator, não pergunta opinião, etc. Então, na ânsia de fazer, de servir a Deus, a gente acha que está servindo ao Senhor, mas eu estou fazendo coisa passando trator, às vezes, né? Eu costumo dizer que colonialismo, essa coisa de colonialidade tem a ver com você decidir para o outro o que é melhor, o que é bom. Você que decide o que é bom. E ele que tem que escolher, ele tem que decidir, não é? Às vezes, no dia a dia, nós temos atitudes assim, vai, o jantar é isso aqui, faz isso aqui, mas custa a gente perguntar, e aí, que está a fim de comer? E aí, vamos fazer isso? Tem muito a ver com isso, né? E eu acho que eu cometi erros assim, achando, sou brasileira, estudei e tal, né? Nesse sentido. Então, o livro fala um pouco sobre esse tipo de atitude. O livro é sobre a alteridade, né? De você se colocar no lugar do outro. Será que eu quereria ser tratado assim? Será que eu quereria que um americano, um suíço chegue aqui e faça assim comigo? Será que eu também quero isso? Então, por isso que o livro fala o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Quer dizer, eu estou preocupado só com as almas para levar para o céu, porque as almas eu quero encher o céu, quero povoar o céu, e eu não estou nem aí com as pessoas. Eu estou. Colonialismo, colonialidade aí no caso do livro, tem a ver com eu estou preocupada com os meus objetivos, cumprir meus objetivos e não preocupada em ser Jesus no lugar onde eu estou, viver a vida de Jesus, ser cheio do Espírito, impactar pessoas. Isso é que é maravilhoso, né, no nosso dia a dia. Sim. Muito bom. Você falou aí que também dá aula, né? Prepara missionários para o campo. O que Aham. você, além, claro, obviamente, do idioma, né? Quais pontos que você considera cruciais para além do idioma e a questão do evangelho, que um missionário que está chegando no campo ele precisa saber sobre o país que ele está chegando? Muito bom. E você já falou um pouco aí, né? A língua, saber sobre o país, sabe? Nossa, acontece tanto lá, às vezes, visitas que eu levava, e quando eu vou, que eu vou sempre lá, levo visitas comigo. Ai, quem é o presidente aqui? Ah, é o fulano, sabe assim? Tipo, alguém que chega aqui e fala, é a capital aqui é Buenos Aires, a gente gosta, né? É, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Sabe, as pessoas que falam coisas assim, não leu sobre o país, não sabe. Então é muito legal ler. Que história é essa? Porque a história daquele povo tem a ver com o que ele é hoje, o que ele gosta, como ele vai te ver. Então, vá ler sobre o país, vai ver a geografia e estudar muito na palavra, não é? O como eu vou chegar. E eu acho assim, sabe, Estevão? A nossa preocupação não é, ai, como que é essa cultura? Essa cultura gosta de pirão, gosta de arroz. Ai, vamos comer macarrão. Acho que antes de se preocupar com isso, você devia se preocupar assim, eu vou fazer discípulo lá. É como aqui, se eu estou discipulando um vizinho, meu vizinho às vezes ele é paranaense ou é gaúcho, o gaúcho às vezes é outra cultura. Como eu vou chegar nesse vizinho? Como eu vou falar? Então, a gente não tem essa preocupação para chegar numa pessoa que é de outro estado, né? Sim, No Rio, a turma já chega, né? Dois beijinhos, não sei o quê. Já o paulista é assim, né? O mineiro, cada um tem. Então, quando a gente chega numa cultura, é isso. Chegar, eu falo sempre assim, chega com cuidado. Eu uso uma ilustração. Entra na casa do outro com, tipo, com licença, com essa atitude, sabe, Estevão? Com licença. Quando você entra com essa atitude, já pensou alguém que chega na tua casa, vai entrando, abre a geladeira, você fica assim, né? não, Tá se sentindo bem, mas, pô, você acabou de chegar, né? Enfim, então, mas eu acho, e a coisa mais importante, sabe, o Estevam, deixa eu pegar aqui, a minha devocional de ontem, olha só,
A minha devocional de ontem falava assim: se você não estiver fazendo o serviço que está bem ao seu alcance hoje, o qual Deus projetou para a sua vida, quando a crise chegar, em vez de se revelar apto para a batalha, você se revelará incapaz. As crises sempre revelam o verdadeiro caráter das pessoas. Então, ele diz assim: é do Chambers, eu faço meditações do Chambers. O campo de treinamento de Deus, onde se encontram as armas missionárias, é a própria vida pessoal e oculta de adoração. Então, o maior treinamento começou agora. Tem gente no congresso, às vezes, não, não, eu quero ir para o campo. Aí eu falo, você está lendo a Bíblia, está pesquisando bastante, você está estudando inglês, então tem coisa, gente, que já começou, você já está em treinamento. Aproveita, estuda a Bíblia. Então, aqui, eu achei demais essa. E foi de ontem, dia 10 de setembro, o Chambers falando que o campo de treinamento de Deus, né, é a vida pessoal com Deus. Começou já. Você está em treinamento, não espere para ir buscar Deus quando estiver no campo. Lá na crise, na hora que a crise vier, se você não está vida com Deus, então e eu falo sempre isso para a turma de vocacionado, para a missão. Eu falo, olha, começa já, começou agora, não é? E nos dias de Abacuque, o que segura você num campo missionário é essa vida com Deus. A certeza que Deus te levou. Porque tanta gente volta, Estevão, o Brasil é um dos campeões de retorno prematuro de missionário. O Brasil, porque a gente vai muito no coração, ai, vou para o campo, ai, né? E não, é muita vida com Deus, é vida diária, adoração, porque quando você chegar lá e vier a solidão, vier a dor, é isso que vai te segurar no campo, né? Mas eu podia falar muita coisa, senão eu fico falando aí. Você me corta, hein, por favor. Não, existe uma romantização, né? Até falava isso É, contigo antes de começar, uma romantização do campo missionário, né? Acho que até por conta aí de redes sociais mesmo, né? As pessoas mostraram um lado muito bonito, né? As pessoas editam a vida, né? Na rede social, a verdade é essa. E algo muito interessante que você comentou também é essa questão do agora, né? Além da vida devocional, além da vida de adoração a Deus, você atuar na sua igreja local, na sua comunidade. Muita gente quer deixar para começar a trabalhar no campo, né? No campo você exatamente. tem que chegar pronto já praticamente no campo, né? E a sua igreja, a sua localidade, um projeto que você desenvolve ali vai te dar essa bagagem, né? E a turma acha, Estevam, que o campo é quando você chegar lá, quando eu chegar lá. Não, já começou o seu treinamento, não é? Então, enquanto o seu pastor não abriu ainda para te apoiar, enquanto a agência não. Já começou você, sua vida com Deus. E isso começa agora, é uma decisão que fazemos. Eu passei muitas lutas na guerra, Estevão. O que me segurou, sabe, era aquela certeza. Eu falo sempre para todos os jovens: tenha o teu jaboque com Deus. Não vai porque, ai, Deus está me abrindo uma porta. A turma acha que facilidade é vontade de Deus. Ai, que deu certo, entrou uma oferta, Deus está falando. Não, nem sempre facilidade é indicativo da vontade de Deus. E às vezes é o contrário, você está com tanta dificuldade, está dando tudo errado, mas você não pode achar, ai, não, isso não é de Deus. Já me aconteceu. Eu estava tentando tirar uma carga do porto que a junta mandou, as igrejas fizeram campanha para levantarmos a sorveteria, a lanchonete que montamos lá na guerra. E 3 meses, tudo errado, não dá certo, não dá certo. E uma pessoa virou para mim e falou: Ana, só você não vê que isso aí não é de Deus. Não tá, não vai sair essa carga, entendeu? E colega, sabe? Então, às vezes, você ouve essas da família. Só você não vê que Deus. Uhum. Será que você não vê que está dando tudo errado? Não, gente, não vê mesmo. Dar errado não significa que Deus não te chamou. E olha, gente, dar certo, tudo certo, não significa que é Deus que está na parada. Eu falo isso para o namoro também. Tem gente que fala assim: ai, deu tudo certo. Nós dois, não. Cuidado, é. Não, não, querida e querido, né?
nem sempre é da vontade de Deus o dar tudo certo. É isso aí. A gente vai continuar falando um pouco sobre isso também, né? De vontade de Deus, né? E no próximo bloco a gente vai precisar fazer um intervalo aqui. E você que está ouvindo o Batistas em Pauta, estamos aqui com a Analzira Nascimento, missionária com mais de 30 anos de experiência de campo missionário. Manda sua pergunta, envie o seu comentário no WhatsApp 11 9 3003 0316. A gente volta daqui a pouco com mais essa edição do Batistas em Pauta. Olá, querido ouvinte da Rede 316, voltamos aqui no Batistas em Pauta, este que é o programa institucional da Convenção Batista Brasileira aqui na Rede 316, toda segunda-feira de 5 às 6 da noite. Hoje nós estamos falando sobre vocação e missões com a missionária Analzira Nascimento. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Depois você vai poder assistir completo, né? Então não fique preocupado se você perdeu primeiro bloco desta edição. Vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de áudio. Então a gente vai continuar a nossa conversa aqui sobre vocação e missões. Né? A missionária Analzira sempre fala muito, né? Inclusive tem um livro que ela organizou, né? Chamado Todos Somos Vocacionados, né? Então gostaria que você explicasse, Analzira, para quem está ouvindo a gente, por que todos nós somos vocacionados. Bom, primeiro eu queria reforçar que a palavra vocação, né? Vocação, ela não é exclusiva da nossa carreira missionária. Sim. Então, vocação é algo que, se você for procurar no dicionário, fala sobre tendência, sobre gostar de ser especialista em. Então, quando eu falo todos somos vocacionados, é que todo cristão, todo filho de Deus tem uma vocação. Agora, nem todos têm a vocação missionária, né? Então, tem várias vocações, e vocação missionária é uma delas, a vocação pastoral é outra, mas todos somos vocacionados. Agora, outra coisa também é que vocação começou. é, Isso virou mais uma tradição. A partir da Reforma, Lutero tentou mexer nesse vespeiro aí. E o Lutero, uma das bandeiras da Reforma foi o sacerdócio de todo cristão, que é uma marca nossa batista. Isso. Nós somos o povo que e tal. Agora, na Contra-Reforma, o pessoal da Contra-Reforma, para combater o Lutero, combater as ideias reformadas, reforçaram o clericalismo. Ou seja, eles reforçaram um movimento que poderia abater aquilo que o Lutero falava. Vamos pegar nesse Lutero chato aí que está falando tanto de sacerdócio de todo crente. E aí, então, o clericalismo vinha reforçar que os agentes legítimos da missão e os agentes e os líderes eclesiásticos eram só aqueles preparados, só o clero, só uma elite, e a partir dali virou essa tradição. Então, na verdade, há muito evangélico que é católico, né? Isso é uma ideia católica e medieval até. Então, eu acho assim, é uma questão de, hoje, a gente como batista buscar ressignificar isso, querer refletir mais sobre isso, né? Então, não estou dizendo que todo crente é missionário, não é isso. Nós todos somos discípulos, devemos todos fazer discípulos. Jesus deixou a ordem para todos. Quando ele foi, ele disse: e vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, Judéia, até o confim da terra. E ele deu essa ideia da simultaneidade, ao mesmo tempo. Não é primeiro em Jerusalém, não. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, ao mesmo tempo. Vamos lá, galera. Então é assim. E, as últimas palavras também para nós irmos, o imperativo está ali no fazer discípulos. Então, todos nós temos que ser discípulos. Agora, nem todos somos missionários no sentido de receber a vocação missionária, mas todo cristão, onde ele está,
ele é chamado, ele é convocado por Deus para a diaconia, para servir, para proclamar ali, não é? Então, o David Bosch, ele fala que dar testemunho, nós sermos testemunha é um conceito abrangente que pode se manifestar em três pilares, né? Ou no querigma, na proclamação, falando claramente ali, pregando sobre Jesus, o amor de Deus, Deus te ama. O que me levou a uma conversão foi isso. Foi um chefe meu que me deu um presta atenção assim, e ainda ajoelha aqui, foi assim da empresa. Não foi na igreja, foi no escritório. Um pastor foi visitá-lo e acho que eles falaram assim: vamos pegar aquela rebelde ali. E me chamaram os dois. E naquele dia ali, num escritório, eu entreguei minha vida a Jesus. Tanto é que no domingo, combinamos para ir na igreja. Eu era tão maluquete que ele até esqueceu de mim. Marcamos, ele não foi no encontro para me pegar para levar na Não igreja. levou fé, né? Aí eu sozinha, que eu ouvi os telefonemas às vezes, peguei e fui procurando, achei a igreja, e eu nunca esqueço, cheguei ali e falei assim, eu posso entrar? Eu não sou daqui, tipo assim, não mereço estar aqui. Foi muito lindo. Mas, então, como eu estava falando, a gente pode dar testemunho pelo querigma, a pregação, né? Nós podemos também na diaconia, servindo o outro, como no Rio Grande do Sul agora, essa catástrofe. Sabe qual tem sido minha oração, Estevão? Não é assim, ai, Senhor, abençoa as pessoas. Muita gente ora assim, tá, como é que Deus vai abençoar? Ele vai usar mãos de alguns crentes, ele vai usar Isso. tua voz, tua boca, teu pé, tua mão. Então eu tenho orado assim, Pai, usa a tua igreja, Senhor. Usa a tua igreja para mandar coisas, para ir lá, voluntários que possam ir lá levar amor, né, misericórdia ali naquele momento. Então, diaconia, isso prega também. E a coinonia também, né? A coinonia, eu prego muito na coinonia, sabe, Estevão? Eu não tenho o dom de evangelista, eu não sei muito aquela coisa dos pontinhos, tal, mas eu brinco, faço bagunça, falo com aquele, converso. E era assim que eu ganhava muita gente para Jesus no campo, né? Então a gente pode evangelizar, ganhar tanta gente no amor, na empresa ali, trata com carinho, leva um chocolate para o teu colega, né? Lá na fábrica, no cartório, sei lá onde você trabalha, né? Mas você ser Jesus ali naquele lugar, uma presença que abençoa as pessoas, né? Na igreja onde eu sou membro, nós temos ouvido muito sobre isso, né? A palavra que a gente ouve muito lá é ser, a palavra não, a frase, né? Um conceito é de ser intencional, né? Numa Bem, conversa com as pessoas, no conhecer uma pessoa, ser intencional e apresentar Jesus para essas pessoas. Inclusive, lá, com essa vinda, né, dos afegãos para o Brasil, a nossa igreja tem recebido os afegãos, né, e não tem feito só essa parte da palavra. Claro que é muito importante, mas está assistindo eles com questões de roupas, de começar a vida aqui no Brasil, de um trabalho. Então, isso faz parte também disso que você falou, só que tem muita gente, eu até acredito que seja uma linha muito tênue, né? Entre aham, essa vocação, né, de algo temporário, como essa questão aí do Rio Grande do Sul, teve o terremoto agora lá no Marrocos, né? E uma vida integralmente missionária, né? Até porque tem pessoas que têm vocações que nós meio que convencionamos que são profissões para missões, né? A sua área, por exemplo, a área de enfermagem, as pessoas já me colocam como uma profissão que é para missões. Então, acredito que tenham pessoas que confundam, né? Será que eu tenho chamado? Ou é só algo temporário? Vou lá, ajudo? Então, como que as pessoas podem fazer essa identificação de que ela realmente tem um chamado missionário, né? Como você fez essa distinção aí. uhum. Então, primeiro que a questão de país ou lugar, isso aí não é um chamado, isso é direcionamento que Deus pode dar. Deus pode te dar um direcionamento, como deu para mim, para Angola e tal. Porque vocação e chamado é a mesma palavra no original, né? A vocação significa chamado, né? A pessoa é chamada. Agora, eu acho que a gente não precisaria mais falar assim, fulano é vocacionado.
Ai, eu tenho um chamado. Todos temos chamado, todos temos vocação. Sim, Então, você, eu acho assim, o princípio para mim é sempre nós raciocinarmos a partir da missio Dei, sabe? Não ter um paradigma fragmentado, pensar só em levar a alma para o céu, mas pensar em Deus está trabalhando no mundo. Deus controla a história nos séculos e continua trabalhando e ele leva essa história para um final. Deus vai cumprir seus propósitos. A missio Dei é isso, Deus em missão, Deus trabalhando para cumprir seus propósitos. E a nossa parte é cada um alinhar sua vida com esse propósito dele. Então, por que eu estou aqui no mundo? Por que Deus me colocou aqui? Então, cada um de nós pode participar do que Deus quer fazer no mundo. Por isso que eu brinco, falo aquela frase: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Então, o bacana é cada um de nós alinhar nossos projetos de vida, nossa missão de vida, alinhar nossos objetivos com o dele. Não adianta eu pensar, eu quero 10 doutorados, eu quero viajar, eu quero namorar não sei quem, mas você não está submetendo a Deus teus objetivos, alinha com os dele, né? Então, eu acho assim, nossa vocação pode ser isso, participar do cumprimento dos propósitos dele para o mundo. E isso é lindo. Então, o que Deus quer fazer no mundo, a Bíblia diz que ele vai redimir toda a sua criação. A missão dele é levar todas as coisas, redimir toda a sua criação e todos nós nos submetemos a Jesus, não é? Deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 1, por exemplo, Paulo fala assim, de fazer convergir a Cristo todas as coisas, né? Olha aqui, Efésios 1:10, que essa missão dele, né, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Deus quer. Eu gosto muito do Christoph Wright, que ele fala assim, que a Bíblia começa com criação, no princípio sim. Deus termina com criação, vi novos céus e nova terra. Deus vai redimir sua criação. Então, e aí eu acho que cada cristão, cada um de nós pode, aonde está, participar disso. Como? Na minha profissão, Deus precisa de dentista, gente. Nós precisamos de médicos no mundo, né? Então, não é só os missionários e os pastores, mas todas as profissões. Então, o bacana é você pedir a Deus confirmação para saber se você pode servir na tua profissão ou se Ele quer que você rompa no sentido de largar tudo para ir para alguma. Mas muitas vezes Deus vai nos usar na nossa profissão ou usar, vamos supor, eu podia estar dentro de um hospital também, trabalhando Sim. normalmente, batendo cartão e tal, mas a minha vida ali dentro ser uma presença cristã que impacte. Eu me lembro, eu trabalhei aqui em São Paulo na Beneficência Portuguesa, aí meus colegas tudo, ai, que bênção, né? Sabe assim? Então, você vai impregnando os outros, aí a turma, nossa, já está empesteando a gente. É legal isso, É você ser legal. uma peste mesmo, onde você está. Então, é muito lindo isso, quando você pensa que eu vejo muita gente sofrendo, achando, será que eu tenho que largar tudo? E às vezes Deus quer que você venha com tudo, né? É legal isso, né? Porque, como você falou, ser uma peste, né? Seria estranho se nós, como cristãos, estivéssemos num lugar e não estivéssemos fazendo a diferença, né? Sinal de Uhum. que algo estaria muito errado. E essa questão também que as nossas juntas já têm realizado há algum tempo, né? Tem um missionário clássico, né? Digamos assim, que é um missionário lá em tempo integral, mas tem os projetos, né? Hoje, missões nacionais, por exemplo, tem a carreta missionária, que ela para num lugar e vai lá um dentista, um médico, né? Faz o atendimento, ele serve através da profissão dele, depois volta lá para a vida cotidiana dele. Mesma coisa, missões mundiais também, que você acompanha mais de perto, né? Então, esse perfil, ao longo dos anos, foi mudando um pouco, né? Hoje, a Junta de Missões Mundiais tem enviado muitos profissionais,
porque os campos que mais precisam, Estevão, hoje estão fechados para aquele missionário convencional que ia só com a Bíblia. Mas hoje ele tem que também ir com. O Paulo fazia tendas, né? É Então, verdade. hoje é o tempo do profissional missionário, não mais só o missionário profissional. E eu vejo há lugares, a Junta tem, é, que eu não posso falar o campo, mas nós temos um casal num campo aí super fechado, e ela é professora universitária. Ela Aham. está dando aula numa faculdade lá, e a presença dela ali impactando alunos, porque isso é bacana, quando você suscita perguntas nas pessoas. Sabe, hoje, você no ambiente profissional, no mundo corporativo, você poder evangelizar os colegas com a tua vida, no sentido de que o René Padilha dizia assim: missão é uma ação que exige explicação. Ou seja, e também você. é, Conquistar o direito de ser ouvido. As pessoas perguntarem, puxa, você é diferente, por quê? Esse porquê te dá uma chance de falar tanta Incrível. coisa. Eu me lembro na guerra, o período, Estevão, que eu mais levei pessoas a Jesus, foi o período que menos fiz o evangelismo tradicional, assim. Era o período de muitos feridos, muitos bombardeios, e eu fui com algumas freiras cuidar do hospital, que os médicos tinham fugido. E era tanto ferido, treinei os seminaristas para ajudarem e tal, e era aquela loucura corrida. E os doentes só na cama olhando, os doentes na cama olhando. E quantas vezes eu vi aqueles doentes chorando, e eram tudo assim, major, tenente-coronel lá dos exércitos, entendeu? E muitas vezes eu ouvi essa pergunta: por que você ficou aqui? Por que você não foi embora? Né? Então, aí, ali, olha a chance que eu tenho. Por quê? Então, conquistar o direito de ser ouvido. Então, nesse sentido também, o cristão está em missão, onde ele está, não só quando ele tem a chance de falar, mas com a sua vida também. Tua vida impacta. A Junta mandou radicais para vários países e teve um lugar no Uruguai super fechado, um povo hostil, e os meninos tiveram a chance lá, sabe como? Um rapaz que suicidou e a sujeira que fez nas paredes, o cérebro, tudo assim, né? Sangue para todo lado, e eles foram lá ajudar a família a limpar e não sei o quê, e ficaram ali fazendo comida, café para as visitas e não sei o quê, limpando casa. Eles ganharam aquela família para Jesus, nas atitudes ali, sabe? É muito bom isso aí. Tem até aquela frase clássica, né, que as pessoas falam, né, que prega o evangelho, né, e se preciso, né, use palavras, né, se eu não me engano, atribui a Agostinho, né, essa frase. Atribuído a Francisco, né? Francisco, isso. Uhum. Que é muito isso que você comentou. E eu estava até lembrando aqui também de uma publicação, acho que foi de Missões Mundiais, eu vi no Instagram. Eu falei, caramba, nunca imaginaria isso um dia, né? Eles convidando pessoas vocacionadas, mas em áreas bem diferentes do tradicional, né? Até pessoas na área de comunicação, né? A junta estava convocando, né? Publicidade, design. Eu falei, caramba, que legal, né? Eu nunca imaginaria que um dia eu veria isso acontecer, justamente por isso, por conta da necessidade, né? Da demanda e você entrar ali onde as pessoas estão mais precisando, né? Aproveitar, né, esse anseio, essa necessidade e compartilhar Jesus com essas pessoas. Não vamos longe. Eu estou coordenando esse programa de mestrado em Angola, e no Sim, início eu tinha alunos que algumas aulas são online, é um curso híbrido, algumas aulas presenciais, os encontros são em outubro e abril. E aí na aula online falava assim: clica aí no link. Mana, que link? Assim, é o verdinho, aquele azulzinho que tem ali, tu carrega o. Olha, é como falar cursor, olha, terrível. Então, o resumo da ópera. A gente teve que arrumar agora uma pessoa que está dando um beabá, uma alfabetização em informática, sabe? Como, o que é uma plataforma, como entrar no Zoom, o que é mutar, sabe? Fazendo tipo um vocabulário ali com eles, como é abrir a câmera, como não sei o quê. Então, é bem interessante. E um aluno meu que está ajudando
a, a orientá-los. Então, você pode ser bênção na área de TI, em tantas áreas, né? É isso aí, muito bom. Lá no começo você comentou também essa questão do achar, tá fazendo para Deus, né? Mas às vezes está fora da vontade de Deus, né? Até deu um exemplo seu, né? Dessas máquinas, né? Que a junta estava enviando. Recentemente a Maria Helena e o pastor Ezequiel estiveram aqui. Ela até comentou também que o sonho dela era fazer missões no Senegal, né? Mas Deus deixou ela aqui no Brasil e ela é bênção até hoje. Eu queria que você compartilhasse também o que você considera, né, quando é hora de parar, né? Ou de voltar de um campo, ou de parar um projeto específico que esteja fazendo. A gente tem um exemplo na Bíblia de Paulo, né? Queria ir para um Uhum. lugar, né? Ele fala, né, que o Espírito Santo, né, não permitiu que ele fosse. Depois tem aquele sonho, né, de passa a Macedônia, né, e ajude-nos, né? Então, como perceber, né, que é hora de parar um projeto, ou mudar de campo, ou de sair do campo missionário? Olha, eu acho assim, o grande é uma sensibilidade que precisamos pedir a Deus e buscar você estar atento ao movimento de Deus, sabe? Estar atento ao que Deus está fazendo no teu entorno, no mundo, no teu estado. Por exemplo, quando foi para sair de Angola, eu podia dizer assim: ah, meu tempo acabou. O avião da ONU foi buscar os estrangeiros, mas eu pedi a Deus um sinal: Senhor, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Qual a tua vontade? Como entender a vontade de Deus? E na hora da crise, do desespero ali, por isso que é legal você ter vida com Deus diária. Não deixe para a hora da crise, na hora difícil, porque eu vim orando, orando, pedi opinião de pastores, ouvi líderes, ouvi lideranças, ver na palavra, e Deus me deu a certeza que era para ficar lá. Então, quando ficar? Quando sair? E, por exemplo, agora na velhice, eu já tenho anos de campo. Várias vezes eu pensei, agora acabou o meu tempo, né, gente? Já estou, como é que Paulo fala? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, como saber que chegou a hora? Eu várias vezes já pensei assim, não, agora, né? Aí, de repente, a Angola ficou me atazanando lá para abrir esse mestrado. E eu tentei fugir, sabe? Não, pastor, não, tentei enrolar, eu estou brincando, mas sabe assim, não, mas não teve jeito. Deus confirmou que era eu a pessoa. Então, assim, eu achando que eu estou velhinha, que vou fazer tricô, crochê. Não, filha, ainda tem aí. Então, outro dia preguei sobre isso numa igreja. A vocação não envelhece. É uma mensagem minha sobre isso. Para gente que acha que acabou. Não, não acabou, né? Então, vocação não envelhece. E como saber, então, que. E sobre igreja ou junta, por exemplo, eu já cheguei a pensar: será que meu tempo na junta acabou? Ai, será que meu tempo na igreja acabou? Então, gente, o critério para você saber se acabou a igreja, acabou ali, aqui, é você cada dia com Deus. Porque sair de um lugar não significa que você vai resolver os problemas da sua vida. No outro, você vai encontrar coisas. Então, sempre vamos ter lutas, dificuldades. Então, o critério tem que ser a cada dia assim, Senhor, me mostra, né? E comigo não aconteceu assim, de eu querer ir, Deus impediu. Que eu lembre, sabe, Estevão? Estou tentando lembrar aqui se eu tive algum impedimento de Deus, assim, sobre cidade, de eu querer ir. O que tive foi, assim, ao contrário, dele falar, fica aí. Esses aí tive muitos. Eu é que queria ir, e ele falou, não, fofa, você ainda tem que ficar aí. Então, é legal, assim, a gente não agir com ímpeto, com temor a Deus, buscando ao Senhor, né? E sair de um lugar. Eu me lembro de uma, sabe o quê? Agora que lembrei. Quando a guerra ficou muito forte, a UNITA tomou minha cidade, a guerrilha tomou. Aí fiquei lá, foi esse período que fiquei sem comunicação, fui dada como morta. Aí, passados uns meses, eu saí, a Cruz Vermelha me localizou, me tirou, etc. Eu fui para lá em Portugal, me levaram para lá.
Aí eu sei que nessa confusão chegou no Brasil bem doente, eu estava muito magra, fiquei com 42 quilos. Aí quando eu melhorei, a junta falou assim, agora chega. E a junta disse assim, agora você vai para um campo mais fácil, tal. Aí eu, oba, né? Tipo, eu vejo gente que faz muita palhaçada comigo. Ah, não, minha chamada é para Londres, né? Minha chamada é para Paris. E pode ser, viu, gente? Hoje a gente precisa de pessoas na Europa para trabalhar com refugiados, viu, Estevão? Há Lá muito, na minha igreja, a filha do nosso pastor, inclusive, está em Londres, tendo um é, projeto nas universidades, né? Justamente para é, essa questão de relacionamentos intencionais e isso, compartilhar Jesus. Mas por conta de ser Europa, né, as pessoas acabam brincando, né? Fazendo essa brincadeira. a Europa está precisando de revitalização de igrejas, muita igreja fechando, trabalho com refugiados que os locais, os crentes europeus não têm juventude e gente para fazer. Mas aí a junta me ofereceu um campo fácil, não é campo fácil, desculpa, esquece, falei, fui infeliz na A palavra. realidade do local era mais É, tranquila, né? não existe, eu acho assim, não existe campo fácil. Se Deus te chamar para ser missionário dentro do Rio de Janeiro, bênção, vai ter a sua dificuldade. Se Deus me chama para ser missionário dentro de São Paulo, vai ter a sua dificuldade. Trabalhar nos grandes centros é tão difícil como trabalhar lá na Amazônia. Cada lugar vai ter a sua dificuldade, mas me ofereceu um campo que teria mais oportunidades, tal. Mas eu sentia assim, eu falei, não, eu tenho que voltar para Angola, porque se eu não voltar para lá, eu joguei no lixo 9 anos da minha vida. Quer dizer, tudo que eu fiz lá foi inútil. Então era uma certeza que eu tinha. Eu falei, aí voltei para lá, voltei para Angola. Então, tem essa coisa do quando é o tempo de deixar, de partir, ou de voltar, ou fica, ou sai, ou está muito ligado a você ter essa comunhão com Deus, né? Então, estarmos atentos ao movimento dele, né? O que ele quer fazer. E aí e precisa muito também ter o cuidado de não cair ao se tornar metódico, né? Você fazer aquilo todo dia, né? Pode poder É. esquecer de consultar a Deus, né? De saber qual é a vontade de Deus, né? Para aquele trabalho, para aquele Aham. projeto missionário. Muitas vezes pode acontecer isso, né? Então, eu acredito que o missionário ele não pode, em momento algum, descansar realmente. Não só missionário, mas como todo cristão, não pode descansar, né? Da vida devocional, né? De buscar a presença de Deus. E fazendo um gancho aí com essa questão dos perigos, eu gostaria de te perguntar, né, quais os perigos, né, que você considera aí do campo missionário? A gente pensa logo em guerra, né, em questões religiosas, questões de raça, por exemplo, mas acredito que tem outras coisas que você pode compartilhar com a gente também. Olha, falar de perigo e de campo missionário, entre aspas, né? Porque eu acho que o teu campo missionário começa quando você sai da porta da sua casa, né? Ali começa teu campo, com o teu vizinho. Às vezes eu vejo gente nas igrejas que a gente romantiza, a gente tem uma tendência de querer o exótico, o distante. Ai, nos congressos Sim. missionários, a pessoa com roupa do país X, com chapéu, não sei o que lá, entendeu? Ai, eu quero ir não sei para lá. E parece que quanto mais exótico o nome, mais espiritual fica. Eu quero ir lá para o Cazaquistão, né? Mas ela não cumprimenta o vizinho, ela não, sabe, na igreja não está. Então, se você não é bênção aqui perto, se você não está sendo bênção nas mãos de Deus aqui, não vai ser lá, né? Então, acho que um grande perigo é a gente romantizar demais a coisa. Eu vejo assim que o Brasil envia muito, mas também volta muita gente, né? Muita gente. Então, há muitos perigos aí de você essa coisa do treinamento. Um exemplo, tem muita gente que fala assim: não, mas eu tenho urgência, o que Deus quer fazer é agora, porque as almas estão morrendo. Agora, no Despertar, por exemplo, encontrei um jovem. No primeiro dia do Despertar, tu tinha que ir. Falei, ai, tem que ir, Nauzira. Eu falei, ah, como
Sim, o despertar começou, você já está indo. Não, eu tenho um projeto missionário, porque não sei o quê e tal, todo espiritual assim. Eu Despertou rápido ele, né? eu falei, tá errado, você tá errado. Você tinha que estar aqui ouvindo o que Deus vai falar. Há momento para ir, há momento para sentar e ouvir. As pessoas querem muito ficar no. Eu acho que o ativismo é perigoso, sabe? Às vezes é uma fuga. Você está nesse ativismo. Muitas pessoas eu aconselho, ó, agora é o tempo de sentar. Senta aí. Para de correr, para, você precisa parar, ouvir Deus, ouvir você mesmo, ouvir tua alma, o anseio da tua alma. Então, essa pessoa eu conhecia e sabia que precisaria estar ali. Falei, você é jovem, precisa conversar com pessoas, estar aqui. O despertar teve tanta coisa bacana, não é? Então, assim, há um momento que é a hora de você ouvir, não é a hora de você. E aí, sabe o que acontece? As pessoas ficam correndo, 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 e aí, olha, enfim, tem tantos perigos. A gente precisa detectar, sabe, a hora de ouvir Deus, a hora de parar, sentar. Eu vejo gente dizer, ai, não deu tempo de ler a Bíblia. Ai, nunca. Se você não tem tempo de ler a Bíblia aqui, e você fala, ah, quando eu chegar no campo, eu. Não, não vai ter. Se você não lê agora, se você não tem vida com Deus agora, não vai ter lá, não é? Para mim, a grande qualidade de um missionário não é fazer 300 cursos, 10 doutorados, ou treinamento não sei com quem, não. O grande missionário é a pessoa que quer ficar aos pés de Jesus, sabe? O grande segredo é vida com Deus, porque se você tem vida com Deus, você aguenta o tranco, você aguenta a hora da crise, porque quando tiver o menor problema, você vai voltar, se você não está firme com Jesus, né? Então, há muitos perigos, sabe? Eu não sei se é isso que eu estou me lembrando, se é isso que você quer dizer. Eu penso muito, e falamos no início, né? Para mim, o Sim. treinamento começa agora, o treinamento é a tua vida agora com Deus. Se você não tem tempo para Deus agora, e olha, eu tenho muita dificuldade com muito ativismo, sabe? Eu agora tenho umas rabugices, sabe? Não, não aceito nada naquele horário ali, porque é a hora da minha hora com Deus. Eu preciso ler a Bíblia, assim como eu Prioridades. eu preciso comer. Eu falo para você, fica sem comer? Você vai arrumar um tempo para comer. Então, eu não posso ficar sem ler a Bíblia, eu não posso ficar sem ter meu tempo com Deus. Eu tenho que fazer minha esteira, eu preciso cuidar da minha saúde, sabe? Então, e tem gente que diz, ai, não tenho tempo de caminhada. Ai, não tem. Então, você não se cuida. É incoerência. Como você quer ser cheio do Espírito Santo? Você é templo do Espírito, você não se cuida, não é? Então, você não cuida de você, do templo. Como é que você quer cuidar do outro? E acho que é espiritual, né? Ai, gente, não tenho tempo de comer, não tenho tempo de fazer exercício, não é? Você tem que. Ah, eu fui levar lá aquele bêbado que ali. Ah, eu fui. Tá bem, eu não estou dizendo que nós vamos largar as pessoas caídas e tal, mas nós temos que ter prioridades na vida, sabe? Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou decidi me alimentar melhor. As pessoas falam, ai, eu amo a obra missionária, e só come lixarada, só come lixo. Vive no McDonald's, não sei o quê. Então, isso são incoerências também. Eu tenho que. O que é que eu ponho no templo do Espírito aqui? Tem que. Então, é tanta coisa, né, Estevão? A gente ter vida coerente, né? E essa última aí do comer besteira falou muito comigo, hein? Que eu Estevão, é muito arrependei-vos, refrigerante. porque se a gente não cuida do templo do espírito, daqui a pouco vem os jovens hoje cheios de AVC e infarto aí na juventude, que é Sim, isso? É a verdade. alimentação de vocês, vocês vivem de muita porcariada, muito refrigerante, muito embutidos, muita porcaria industrializada, né? Os jovens não. Eu recebo jovens aqui, minha casa está sempre cheia. Ah, eu não como verdura, eu não como verdura, eu não como fruta. E você quer falar do amor de Deus para o outro se você não gosta de você mesmo? Não é? É complicado. Ama teu próximo como você ama Como você. É muito bom, muito bom.
A Nauzira, a gente está chegando aí próximo já. Passamos um pouquinho, né? Mas está ótimo do nosso programa. Eu queria que você deixasse um conselho aí para os jovens missionários, né? Quem tem se chamado, quem vai para o campo, seja no Brasil, ou no exterior, ou na sua cidade, né? Os conselhos aí para a nova geração de missionários, para que eles não entrem nessa estatística, né? Daqueles que voltaram do campo por algum motivo, né? Por falta de preparo. Olha, eu gostaria de dar tantos conselhos, dizer para vocês assim, ouve o que uma velha está falando para você, né? De quem já andou nesse caminho aí. Não desista do teu sonho. Não permita que ninguém roube a tua vocação. Não é porque uma pessoa disse assim, ah, você não leva jeito. Ah, você não vai dar certo. Não, não ouça esse script, né? Por isso que é bom parar para ouvir. Eu quero saber o que Deus pensa de mim, o que Deus tem para mim, né? E corra atrás do teu sonho, atrás da tua vocação, mas busque certeza de Deus, sabe? O Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? E outra, saiba que para ser espiritual você não tem que ir para a China, você não tem que ir lá para a Amazônia ou para a Caracolândia, né? Você pode ser espiritual continuando estudando e ter uma carreira brilhante e até usar essa profissão para a glória de Deus, né? Hoje precisamos de médicos na junta, eu vejo o tempo que nós vamos precisar de diplomatas, enfim, toda a profissão. Os missionários que nós temos que estão agindo nesses países fechados aí, todos têm curso universitário. Então, vai estudando, não para de estudar. A tua ida para o campo, deixa eu te dizer uma coisa, já começou. A tua ida começou. Então, faz inglês, vai estudar, vai se especializar, não é? Ouça as pessoas, peça a opinião da família, é importante. A minha mãe era contra, eu falei aquilo, e é importante obedecer. Porque se você vai sem bênção da família, não vai rolar, sabe? E então tem várias coisas, lição de casa, comece a fazer essa lição de casa, né? Tem tanta coisa que você pode fazer agora. E o que eu queria dizer, assim, algo que eu considero muito importante, não só partir e ir para algum lugar, mas coloque para Deus assim, olha, eu realmente quero, não importa onde eu estiver, que o sentido da minha vida seja viver a minha missão, a minha vocação. O apóstolo Paulo, eu gosto muito de Atos 20, 24, Paulo, ele dizia assim, ele falou assim, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Na Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje, não é que essa Bíblia foi muito pesquisada nos originais. Quem trabalhou nessa Bíblia, o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, gente séria, a partir dos melhores textos no hebraico, no grego, e ela fala assim, a Bíblia na linguagem de hoje, Paulo diz assim, eu não dou valor à minha vida, o importante é completar a minha missão. Então, no caso dele, era ir para algum lugar, era trabalhar com os gentios, mas a tua missão não precisa necessariamente romper barreiras culturais ou partir, não é? Viver a nossa missão de vida, muitas vezes é onde você já está. O melhor lugar do mundo é onde Deus quer a gente, né? Então, Paulo disse que esse sentido da vida para ele era fazer isso que Deus mandou fazer. Então, isso é bacana. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que a vida só vai ter sentido quando você trabalhar com Deus para os mesmos objetivos. Você pode rodar, pode tentar fugir, mas Deus ainda vai te pegar. Entre os radicais, nós temos uma brincadeira, você fala, Jeová te achou, hein? Jeová te pegou. Então, que Deus te abençoe, viva a tua vocação com toda a força, sabe? E participe muito da tua igreja, seja bênção lá, que o melhor treinamento é você começar ali, na tua igreja. Amém. Muito obrigado. Eu quero já agradecer, né, pela sua participação aqui no Batistas em Pauta. Tínhamos tentado uma outra vez, né, mas por conta de agenda não deu, mas acredito que esse foi o momento certo, né, que Deus preparou para que você estivesse aqui.
acredito que quem ouviu agora, ou vai ouvir e vai assistir depois também, foi muito abençoado pela sua participação aqui, e eu principalmente, né, o primeiro aqui a ser abençoado pela sua participação no Batistas em Pauta. Amém. Uhum. Então, você que está ouvindo a gente aqui, continue na programação da Rede 316. Agora nós teremos a sala de oração. Na próxima segunda-feira, nós teremos aqui o Roberto Maranhão, ele que trabalha com missões também, através da arte, cultura, esportes, recreação. Vai estar aqui conosco falando um pouco da sua trajetória, como Deus tem usado a sua vida, né? Os seus dons, os seus talentos para compartilhar a mensagem de salvação. Então, eu te espero aqui na próxima segunda, no Batistas em Pauta, na Rede 316. Um abraço.